Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Começaram hoje as convenções partidárias para a escolha dos candidatos à presidência. O PDT confirmou o nome de Ciro Gomes na corrida presidencial e você vai ver também. A história de cidadãos que têm uma atuação política junto aos órgãos públicos. É um jeito de nós ensinar os nossos políticos, tá? Que nós não ganhamos nada para isso. E nós ensinar a eles como é que faz a política. No segundo episódio da série Política Além do Voto, você vai conhecer iniciativas que mudam a vida de uma comunidade. Madrugada violenta na Brasilândia, zona norte de São Paulo. 4 pessoas são mortas em 2 ataques na região. Naufrágio deixa 17 mortos nos Estados Unidos. Daqui de San Diego, na Califórnia, mostra as novidades da Comic Con, o maior evento de cultura pop do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Começou hoje o prazo para os partidos realizarem convenções e escolherem os candidatos para as eleições deste ano. O PDT foi o primeiro e confirmou o nome de Ciro Gomes na disputa pela presidência da República. Ciro Gomes foi escolhido por aclamação. A partir de hoje, dia 20 de junho, a candidatura de Ciro Gomes oficializada para começar o seu caminho ao Palácio do Planalto, com a bênção de Deus. É a terceira vez que ele vai participar da disputa pela presidência da República. Em 1998 e 2002, Ciro Gomes não chegou ao segundo turno. Aos 60 anos, ele já foi ministro da Fazenda durante o governo de Itamar Franco e da Integração Nacional no mandato de Lula. Também foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado federal. Acreditem, o Brasil é um país grande e tem recursos e riquezas suficientes para oferecer uma vida feliz ao nosso povo. Apesar de encerrar a semana com a oficialização da candidatura, os últimos dias não foram dos melhores para Ciro Gomes. A possibilidade de ter o apoio do Centrão, formado por partidos como PR, PRB, Democratas e PP, é cada vez mais remota. A aliança do grupo com o tucano Geraldo Alckmin já é praticamente certa. Falta apenas que os partidos referendem as negociações feitas pelos presidentes das legendas com o pré-candidato. O PSC também se reuniu nesta sexta-feira e escolheu Paulo Rabelo de Castro como candidato à presidência. Economista, ele foi presidente do IBGE e do BNDES durante o governo de Michel Temer e será candidato pela primeira vez. Nós vamos, então, chamar especialistas que já estão trabalhando nesse momento e onde vão estar capítulos importantes como a simplificação tributária radical para que o brasileiro possa começar a respirar. As convenções partidárias vão até o dia 5 de agosto e o registro das candidaturas deve ser feito até o dia 15 do mesmo mês. E neste momento o PSTU faz a convenção da legenda em São Paulo para lançar a candidatura da ex-operária Vera Lúcia ao Palácio do Planalto. Ciro Gomes fez um discurso de esquerda, bem que ele tentou nos últimos dias conduzir sua retórica e dar tintas mais ao centro-direita à sua candidatura. Isso na tentativa de atrair o PR e ou o Centrão, que é integrado também pelo PR, e setores do empresariado que o temiam. Perdeu a parada porque o Centrão, tudo indica, ficou com Alckmin. Então Ciro volta à sua posição anterior, à esquerda, na esperança de captar principalmente votos esquerdistas que iriam para Lula. E abriu fogo contra aquele que vê como seu principal adversário, Jair Bolsonaro. Os grandes problemas de Ciro nesse momento são a sua incontinência verbal, que continua lhe causando problemas,
e o pouco tempo que deve dispor no horário de rádio e TV do TSE. Como a maioria dos candidatos, Ciro ainda não tem vice e está mirando o PSB, enquanto Bolsonaro parece ter fechado com Janaína Pascoal para sua vice. Já o PSDB anunciou hoje o deputado federal Rodrigo Garcia do DEM como vice na chapa do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, na pré-candidatura ao governo paulista. O evento para oficializar o nome de Rodrigo Garcia reuniu lideranças políticas em São Paulo. Senhoras e senhores, recebam com uma calorosa salva de palmas o novo futuro vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. João Dória ainda anunciou que o democrata também passa a assumir a coordenação geral da campanha do PSDB para o governo paulista. Há mais de 25 anos na política, Garcia foi secretário no governo de Geraldo Alckmin e na gestão de Gilberto Kassab pela Prefeitura de São Paulo. Rodrigo Garcia é líder do DEM na Câmara Federal e integra a ala do partido que defende a aliança entre tucanos e democratas nacionalmente. Em discurso, Garcia apoiou a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República e reforçou a união das legendas. Com a licença do nosso ACM Neto aqui presente, se depender de nós, estaremos ao lado, viu, ACM, do nosso governador Geraldo Alckmin. Sei que as conversas estão muito avançadas e estou muito feliz e realizado, porque esse é o caminho que nós temos para o futuro do Brasil. Já o presidente do DEM foi cauteloso. Eu diria que nós estamos muito próximos de consolidar esse apoio, no entanto, não é possível fazer apenas pelo desejo dos dirigentes partidários. Nós precisamos respeitar e validar isso com as nossas bases. Alckmin também negou qualquer definição, mas mostrou simpatia pela reaproximação com o DEM. Hoje eu vi aí em todos os jornais celebrando aliança com o Bloco. Quero dizer que não. O que está acertado, macuco no bornal, é só esses dois aqui, viu? Nós estamos trabalhando para a semana que vem poder celebrar essa aliança. Dória tem neste momento como adversário Paulo Scaff, do MDB, segundo as pesquisas. O governador de São Paulo, Mário França, do Partido Socialista Brasileiro, ainda tem espaço para crescer. É o governador, tem a caneta, o diário oficial na mão, enfim. O que mais prejudica a Dória é o fato de ele não ter, ao contrário de sua promessa, cumprido integralmente o seu mandato de prefeito de São Paulo. Mas tanto nos panoramas estaduais como no federal, as tendências só começarão a ser realmente definidas com o começo do horário eleitoral em 31 de agosto. Aviso aos navegantes, horário eleitoral é muito importante, mas não suficiente. Ter maior espaço de tempo não significa vitória antecipada. Basta lembrar a vitória de Fernando Collor com pouquíssimo tempo de rádio e TV. A juíza que determinou que o ex-senador Luiz Estevão fosse transferido para a ala de segurança máxima do presídio da Papuda, em Brasília, levantou a suspeita de que ele teria dado um imóvel a um agente penitenciário em troca de regalias. A juíza Leila Cury ordenou que a ala antes ocupada por Luiz Estevão volte a ser destinada a idosos. Os presos com mais de 60 anos tiveram de sair do local para, segundo a juíza, abrir espaço aos políticos. Ontem, o ex-senador já passou a noite na segurança máxima da Papuda. Na decisão desta sexta-feira, a juíza Leila Cury lembrou que vários documentos foram apreendidos na biblioteca do Bloco 5, onde Luiz Estevão estava, o que representaria uma parte do suposto privilégio em favor do ex-senador. Cury diz que, apesar de encarcerado, Estevão estaria usando o local como escritório para gerir as empresas dele como verdadeiro dono da Papuda.
Afirma ainda que havia indícios de que Luiz Estevão teria, inclusive, doado um imóvel para um dos agentes ali lotados em troca de recebimento de privilégios. E conclui dizendo que a caracterização de privilégio alcançado através de corrupção envolvendo um empresário poderoso definitivamente não é fácil e requer prudência. Por isso, Estevão não tem prazo para sair do isolamento. O banho de sol também é individual para evitar contato com outros detentos e a continuidade de regalias. O ex-senador foi preso em 2016 e cumpre pena de 26 anos por fraude nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Luiz Estevão. Não se sabe se Luiz Estevão doou ou não alguma coisa a esse funcionário, mas também se sabe que privilégios como os que o ex-senador recebeu não caem do céu. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, e o filho dele, André Putinelli Júnior, foram presos hoje. Além dos dois, o advogado João Paulo Calves também teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Os três são investigados por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, eles faziam parte de um grupo que superfaturava obras públicas e fraudava licitações. O ex-governador Putinelli é suspeito de receber, entre 2011 e 2017, por meio de empresas de fachada, ao menos R$7 milhões em propina. O Instituto Ícone, que pertence ao filho do político, é um exemplo dessas empresas de laranjas. Delatores da JBS afirmam que repassaram mais de R$1 milhão ao Instituto em troca de favorecimento em contratos com o Estado. Fazer política sem ser político, colaborar com políticas públicas, obras, benfeitorias e, por que não, até com leis. Pois é, existem diversas maneiras de mudar a realidade do lugar onde você mora e colaborar com a sociedade sem ter um cargo legislativo ou no executivo. No segundo episódio da série Política, a Lei do Voto, o repórter Mauro Taliaferri vai conversar com gente que botou a mão na massa para mudar a realidade, para melhor. Então, você votou. E agora? Vai ficar parado esperando as coisas melhorarem? O Raimundo, o José Luiz, o João, a Júlia e o Henrique preferiram agir. Justamente por isso tem que ter a questão da união. Tem a união, vai todo mundo lá, o cara não vai brigar com 30. Vila Brasilândia, periferia norte de São Paulo, é carência para todo lado. E se de vez em quando aparece uma melhoria, como essa pracinha para as crianças brincarem, foi porque a comunidade pressionou. Há 30 anos, Henrique se dedica a ouvir a população. Eu falei para o governo fazer uma lombada ali, que não podia fazer. Eu falei para o governo fazer. Então, mas aí o que tem que fazer? O cara não tem que justificar, tem que pedir, falar, ó, quero por causa disso, e documentar. E levar o recado às prefeituras regionais e aos vereadores com base eleitoral no bairro. Junto com a comunidade, cobrar eles o que o cidadão, na verdade, tem direito. Né? A gente vai, leva a certificação, acompanha, fica em cima, né? E a gente sempre encontra a boa vontade, né? Agora, quando trava um pouquinho, você tem que ir lá, tem que bater na porta, como diz o outro. Vamos cobrando para conseguir a benfeitoria. Na zona oeste da capital paulista, Júlia é uma das pioneiras do Conselho Comunitário de Segurança do Morumbi. Ajudou a fundar o Conseg há 25 anos. João é o sucessor dela na presidência da entidade. É nesta sala aqui que são realizadas as reuniões mensais do Conselho. Para cá, os moradores da região vêm com suas críticas, suas sugestões. A sala, inclusive, foi ampliada recentemente. Acabou de passar por uma reforma para ampliação. Eu contei aqui 55 cadeiras. João, como é que é a participação das pessoas? Essa sala aqui, ela fica lotada nas reuniões? Tem ficado, sim, quase completa, e depende da situação, da demanda que o bairro tem. Às vezes até excede a quantidade de cadeiras que nós temos disponível para os participantes.
João e Júlia fazem mapas e estatísticas das ocorrências policiais e recebem reclamações sobre ordem pública, como os pancadões, zeladoria, iluminação e sinalização de trânsito. As informações também chegam por mensagem no celular e são compartilhadas com outros conselhos de segurança de bairros vizinhos. Normalmente, eles negociam soluções com o legislativo e os executivos estaduais. Mas também tem iniciativas próprias, como a construção dessa base da Polícia Militar junto ao estádio do Morumbi. A obra contou integralmente com recursos de empresas e comerciantes do bairro. Júlia, João, vocês não são políticos. Não. Mas vocês têm uma atuação política no sentido de uma participação na sociedade, uma participação, uma interlocução com um ato político. Com os órgãos públicos também. Pois é. Como é participar ativamente da vida da sociedade? Ao meu ver, é uma contribuição de cidadania que você faz. Porque as pessoas, eu mesmo, antes de começar a trabalhar no Conseg, eu era um pouco alheia aos problemas públicos. Eu achava que eles tinham a obrigação deles de fazer e eu fazia a minha parte, pagando impostos, fazendo o que devia. Mas a partir da problemática local, a gente começou a ver que não, que a gente tem que interferir da maneira que pode para tentar melhorar. A prevenção é uma delas. Você pode fazer muito para ajudar as polícias. Ajudar é tradição de família no Jardim La Pena, no extremo leste de São Paulo. A Sociedade Amigos do Bairro foi fundada pela mãe do Raimundo. Nascido na região há 55 anos, agora ele é um dos líderes comunitários do bairro. A escola, algumas pracinhas, a unidade básica de saúde, o campo de futebol e o acesso à estação do trem são conquistas na mobilização da população nos últimos 10 anos. O Jardim La Pena fica a cerca de 30 quilômetros da Prefeitura de São Paulo. Com essa distância toda, o pessoal aqui percebeu, e já faz um bom tempo, que para ser ouvida nos gabinetes, a comunidade precisava se organizar. A faixa na rua pede sugestões para a elaboração do Plano de Bairro, um mecanismo que consta no Plano Diretor paulistano há 4 anos. O documento prevê 32 ações no bairro e elaborá-lo deu um trabalhão. Desde maio do ano passado, foram 112 reuniões do colegiado local, formado por pessoas que trabalham no bairro, nas áreas de saúde, educação, assistência social, além dos líderes comunitários. 8 reuniões abertas à população, 4 com agentes de saúde, 8 com a Prefeitura Regional, 5 com secretarias municipais, 6 participações em audiências públicas da Câmara Municipal e 2 encontros com a relatoria do orçamento do município. Tudo isso porque o plano vira um decreto com destinação de recursos públicos para executar as obras previstas nele. Quando você chega num plano elaborado, como o plano de bairro, e vai dialogar com o legislativo, com o executivo, com o Conselho Municipal de Política Urbana, tem um outro trabalho que a própria comunidade vê como muito importante: a transposição, sem perder a ternura, da linguagem comunitária para a linguagem técnica que o poder público entende. Em outras palavras, é a população apresentando suas próprias soluções ao poder público. É um jeito de nós, eu vou ser meio radical, mas é um jeito de nós ensinar os nossos políticos, tá? Que nós não ganhamos nada para isso, e nós ensinar a eles como é que faz a política. É fazer política sem ser político, ou ser político sem precisar da política partidária. E há inúmeras formas de participar. A gente pode citar exemplos concretos no Brasil, como por exemplo aquelas manifestações que aconteceram em junho de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte público. Podemos falar das mobilizações estudantis, secundaristas, estudantes universitários, feministas, negros, quilombolas, ambientalistas. Quer dizer, são tantos grupos na sociedade que acabam exercendo algum tipo de pressão e, na maioria dos casos, eles sequer acabam ingressando na política institucional também, né? Quer mais sugestões? Desde a assembleia do seu condomínio e as comissões da empresa em que você trabalha, até a atuação em sindicatos, entidades de classe, associações patronais, cooperativas
igrejas, coletivos e movimentos sociais, diretórios acadêmicos e grêmios estudantis, consultas públicas e comissões legislativas, entidades de defesa do consumidor, engajamento em causas nas quais você acredita, trabalho voluntário e nos conselhos de políticas públicas municipais, estaduais e federais. Exercer a tal da cidadania é trabalho de formiguinha, mas dá resultado. Falar um pouquinho de economia, o Brasil perdeu 661 vagas de trabalho em junho, de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. O número quebra uma sequência de 5 meses de resultados positivos. No acumulado do primeiro semestre do ano, o país gerou pouco mais de 392 mil empregos com carteira assinada, os empregos formais. A agropecuária foi o setor com melhor desempenho, com saldo positivo superior a 40 mil postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, também houve mais contratações do que demissões. Mais de 280 mil postos de trabalho formais foram criados, segundo o Ministério do Trabalho. Prévia da inflação desacelera para 0,64% em julho. Em junho, o IPCA 15 havia avançado 1,11%. Os números foram apresentados hoje pelo IBGE. Mesmo em queda, a inflação apurada em julho é a mais alta desde 2004. Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses subiu de 3,68% em junho para 4,53% em julho. Salete, além dessa alta de preços, outros destaques quais serão nos resumo que você tem da semana? E ainda, quais os preços que mais pressionaram a inflação de julho? Boa noite, Salete. Boris, a semana não foi nada boa, né? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Oi. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Olha só, o noticiário econômico não cansa, não é culpa minha, tá? De trazer más notícias para todos nós brasileiros. A começar pelo emprego formal, você viu aí noticiado pela Amanda, que além de não reagir, apresentou agora em junho a primeira queda no ano. Você ouviu a informação? Foi trazida pela Amanda. Emprego formal, porque o vire-se como puder cresce todo dia, cada vez mais. Trabalhadores dando um jeito de sobreviver com dignidade, quer prestando um serviço, quer vendendo salgadinhos, enfim. Muita gente se virando sem emprego, sem carteira assinada. Boris perguntou sobre os preços que mais pressionaram a inflação nessa prévia do IPCA, a inflação agora do mês de julho, a maior alta desde 2004. Eu dou um doce se você acertar. Não é difícil, tenta. Vamos lá? Que seria? Preços que não dependem da concorrência. Bingo, você acertou. Energia elétrica, olha lá, subiu quase 7%. Gás de botijão, 5%, só no mês de julho. Outra conta cada vez mais cara? Água e esgoto. Feche as torneiras, fique esperto, apaga a luz, o orçamento está apertado. Salete, assim como o emprego que a gente já viu, está se recuperando uma marcha muito mais lenta do que o desejado e o esperado, o governo também teve que rever para baixo a projeção de crescimento da economia. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra, obviamente, né? Verdade, Amanda. No começo da semana, nós tivemos o Banco Central com o Focus revendo essa projeção de crescimento da nossa economia. As projeções são cada vez piores. Tivemos o Banco Central revendo. Importante notícia do resumo desta semana. E hoje nós tivemos o governo revisando para baixo a sua projeção de crescimento. A equipe econômica disse, olha só, que a nossa economia deve crescer no máximo 1,6%. E pensar que nós começamos o ano com projeções de crescimento de 4%, né, Amanda? São importantes? São, e muito. Presta atenção, porque quanto menor o crescimento, menor a arrecadação de impostos, menor a geração de empregos, maior a inadimplência, que, aliás, é outro destaque da semana. A inadimplência não para de crescer e tornando a vida de cada um de nós brasileiros mais difícil. E temos um agravante, gente.
a economia cresce menos, mas os preços sobem mais. O próprio governo agora está estimando para este ano uma inflação não de 3%, não de 2%, mas de 4,2%. Muito disso, como nós vimos, por conta dos próprios preços públicos, que são reajustes determinados pelo governo. Durma-se com um barulho desses. Menos crescimento, mais inflação, mais desemprego, mais inadimplência, indústria e comércio, as expectativas nada boas. Pois é, e não tem gerado empregos, né? Nada, esse que é o pior. Porque não tem aquela coisa da expectativa otimista. E o que gera economia é a expectativa, índice de confiança. E o cenário político complica tudo. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Salete. Bom Boa fim noite, de semana. Salete. E olha, agora é hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, né, para dar um caldo em tudo que a Salete falou sobre economia. Temos as convenções partidárias, Nossa, Reinaldo, isso é um chapéu parisiense. É isso? Ah, boa sexta-feira para você também. Bonsoir, Reinaldo. Vamos falar da convenção partidária do PDT. Bonsoir. Que chique. Vamos falar da convenção partidária do PDT, que lançou hoje o candidato Ciro Gomes, oficialmente à presidência da República. Eu acho que ele devia ter, assim, 2 esboços de discurso. Um com o Centrão e outro sem Centrão. Sem Centrão, ele acabou fazendo um discurso mais à esquerda. Boa noite, Amanda. Olha, acabou, mas ligeiramente. Eu até diria, Amanda, e escrevi isso, que talvez, ainda que tivesse com todo o Centrão, o discurso fosse o mesmo. Porque, na verdade, e aí eu convido os telespectadores a ler o discurso, eu publiquei a íntegra lá no meu blog, é um discurso social-democrata. Não há em nenhum momento algum arroubo esquerdizante do Ciro Gomes ali. O que ele fez foi o que todo candidato, acredito, fará, né? Vale dizer, apontar as mazelas do Brasil. Você já viu, Amanda, em disputa eleitoral, o candidato chegar e falar: bom, gente, estamos aqui, o Brasil fez um monte de coisa certa, está tudo ficando muito bem? Não. Né? Geralmente, mesmo os candidatos governistas, mesmo os candidatos à reeleição, né, chamam a atenção para os problemas do país. E o Ciro chamou a atenção. Bom, houve um crescimento de 11% da pobreza absoluta no Brasil. Verdade ou mentira? Verdade. Há 32 milhões de trabalhadores na informalidade. Verdade ou mentira? Verdade. Há 63 milhões de inadimplentes no Brasil, pessoas que estão com o nome sujo. Verdade ou mentira? Verdade. A saúde brasileira vive uma crise de financiamento e está em petição de miséria. A educação brasileira é muito ruim. Tudo isso é verdadeiro. Você não precisa ser esquerdista para considerar isso, você não precisa ser direitista para considerar isso, você precisa ser apenas realista. E claro, Ciro tocou nesses problemas e falou que é preciso ter uma resposta para isso. Bom, aí sim, qual é essa resposta? O discurso dele tem um eixo, e acredito que o de todo mundo deva ter. O dele se chama um novo projeto de desenvolvimento, um novo eixo de desenvolvimento. Não está muito claro o que isso significa. Por exemplo, o Ciro aponta um outro problema que é verdadeiro. O Brasil passa por um processo brutal de desindustrialização, né? Só no ano passado fecharam-se 13 mil indústrias no país. A indústria hoje representa apenas 11% do PIB. Acontece que a indústria paga os melhores salários, não é? Enquanto o Brasil fecha suas indústrias, há países em que a industrialização cresce, aumenta. A Coreia do Sul, por exemplo, a Malásia, por exemplo. Por que a indústria é boa para eles e não seria boa para nós? O que não fica claro no discurso do Ciro é como é que o governo interferiria nisso. Por exemplo, nós optaríamos por uma política de substituição de importações? Por exemplo, nós fecharíamos a fronteira? Nós botaríamos sobretaxa para produtos importados? O curioso, Amanda, é que um candidato que fizesse isso no Brasil estaria seguindo o ultradireitista Donald Trump, porque é isso que ele está fazendo nos Estados Unidos. Né? Eu conto até um evento aqui, eu fui a um jantar dia desses, havia ali alguns empresários e tal, todos eles admiradores entusiasmados de Donald Trump.
E eu não entendi por quê. Ele disse, mas ele está fechando a economia americana. Ele está atuando contra o capitalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um candidato que fizesse essas propostas aqui seria taxado de esquerdista e os mercados reagiriam mal. Eu só não entendo porque então aprovam esse comportamento do presidente dos Estados Unidos. Não, o Ciro não falou nada disso. Ele só fala da necessidade de o Brasil passar a valorizar a sua indústria. Como isso seria feito? Aí sim, isso não está claro. Tudo bem, é um discurso de campanha, né? É um discurso de lançamento de campanha, não é ainda um programa de governo. Então, quais são as condições desse novo projeto de desenvolvimento? Não se sabe. Há duas omissões importantes no discurso dele. Ele não toca na reforma trabalhista e nós sabemos que ele é crítico da reforma trabalhista. Chegou a falar em revê-la. Depois, quando estava namorando ali com o Centrão, abandonou essa questão. E também não tocou na reforma da Previdência, que é a principal despesa do Brasil hoje, do governo hoje, né? E não falou dessa reforma da Previdência. Mas, no mais, falou, por exemplo, em respeitar contratos. Ora, respeito ao contrato é típico de um governo que está dizendo, ou de alguém que está dizendo, que não quer ficar criando turbulências no mercado. Né? Então, não há na concepção de Ciro Gomes, pelo menos não nesse discurso, aquele viés esquerdista que se imaginou que ele poderia aplicar. Né? Então, ainda que ele tivesse com os partidos considerados aí de direita, do Centrão, eu acredito, Amanda, que o discurso seria mais ou menos o mesmo, esse que foi feito. Não houve esta radicalização. Ao contrário até, como ele tem a fama de esquerdista e como ele andou esposando algumas teses de esquerda, ele se esforçou para parecer o contrário. Eu faço uma aposta aqui. O Geraldo Alckmin ganhou o apoio dos partidos do Centrão, se bem que o Solidariedade parece que está querendo pular fora, mas ganhou o apoio dos partidos do Centrão, que tem fama de direita. Faço uma aposta com os senhores telespectadores. Quando o Alckmin fizer o seu discurso de campanha, ele vai tentar provar que não é assim tão direitista e é provável que o discurso dele tenha um sotaque ligeiramente à esquerda daquele feito por Ciro Gomes. A política é uma ciência complexa, é um saber complexo. Infelizmente, em tempos de internet, as pessoas ou amam ou odeiam e estão pouco atentas a nuances. Peço a vocês que leiam a íntegra do discurso que ele fez, que está lá no meu blog. É isso aí, fim de semana, juízo, protejam-se e a lamentar, ontem em Goiânia, Jair Bolsonaro pegou a mão de uma criança e simulou uma arma disparando contra as pessoas. Bolsonaro me lembra aquele de Milor Fernandes. Quando ele chega ao limite, ele dá mais um passo. É isso aí. Boa noite. Reinaldo, vamos tirar o chapéu para a democracia. Boa noite, Reinaldo. Até segunda. Madrugada violenta em São Paulo. 4 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em 2 diferentes tiroteios no bairro da Brasilândia, na zona norte da capital. Os corpos e as marcas de sangue no chão mostram a violência do ataque. O primeiro caso aconteceu nessa avenida por volta de 1 da manhã. Segundo testemunhas, as vítimas estavam reunidas quando os criminosos passaram atirando. Valdir Francisco de Lima e Anderson Santos Pires, de 17 anos, morreram na hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas. No segundo ataque, que aconteceu meia hora depois, outras 3 pessoas foram atingidas e mais 2 morreram. Os sobreviventes foram levados para os hospitais da Vila Nova Cachoeirinha, Vila Penteado e Santa Casa de Misericórdia. A distância do primeiro endereço para o segundo local onde as vítimas foram baleadas é de mais ou menos 2,5 km. Um trajeto que de carro leva em média 8 minutos. Segundo testemunhas, nos 2 casos, os criminosos estavam em um carro e não economizaram na quantidade de disparos efetuados. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Os investigadores suspeitam que os dois ataques tenham sido feitos por criminosos de uma mesma quadrilha e que o motivo das mortes tenha relação com o tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. 7 pessoas foram mortas durante uma chacina em Porto Alegre. A polícia acredita que as mortes podem ter relação com o tráfico de drogas. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem. Cerca de 3 homens armados desceram de um carro e efetuaram os disparos. Os criminosos fugiram antes da chegada da polícia. A casa onde o crime aconteceu fica a 300 metros do 20º Batalhão de Polícia Militar. A chacina aconteceu nessa casa, que fica aqui no bairro Passo das Pedras, zona norte de Porto Alegre. Segundo informações preliminares, o local era utilizado por consumidores de drogas. As vítimas foram identificadas como Adriano Miller Guimarães, de 35 anos, Breno Eli de Freitas, de 71, Najara Schumacher Pereira, de 30, Douglas Selig de Fraga, de 38 e Jair da Luz Souza, de 49 anos. Uma outra vítima, uma mulher grávida de 8 meses, ainda não foi identificada. Equipes do SAMU foram chamadas para tentar salvar a criança, mas ela não resistiu. Todas as vítimas tinham passagem pela polícia. Em termos de suspeitos, nós não temos ainda nenhum nome, nós temos apenas a indicação de que teriam sido 2 ou 3 os autores que chegaram em um veículo, entraram nessa residência e executaram essas pessoas, quase todas com tiro, inclusive, na cabeça. Esses assassinatos, essas chacinas, geralmente podem ter algumas poucas origens. Vingança, justiça pelas próprias mãos ou disputa e cobrança de dívidas de drogas. Como muitas vezes as suspeitas recaem sobre policiais bandidos, as autoridades têm o dever de honra de esclarecer rapidamente esses crimes e botar seus autores na cadeia. Os 3 acusados pelo assassinato da menina Vitória Gabriele foram transferidos para uma penitenciária no interior de São Paulo. Eles estão presos preventivamente. Assim que chegaram ao Instituto Médico Legal de Sorocaba, no interior paulista, o casal Bruno de Oliveira e Maiara de Abrantes afirmaram que são inocentes. Somos inocentes. Como você vai provar sua inocência? Não matamos ninguém. Já o servente de pedreiro entrou no local sem falar com a imprensa. Depois que fizeram um exame de corpo de delito, os 3 acusados foram conduzidos à delegacia seccional da cidade. Neste vídeo, eles aparecem em celas separadas, discutindo. Júlio, você tem filha, não tem? Uma menina linda, não é? Você queria que fizesse isso com ela? Então, Deus vai mostrar a verdade, não vai? Vai mostrar o verdadeiro culpado? Nós é culpado, Júlio? Responde, Júlio. Deixa na mão de Deus, Mara. Deixa na mão de Deus, Júlio. Júlio, eu preciso de você, cara. Você vai precisar de mim, Júlio. E em seguida, eles foram levados para a penitenciária de Tremembé, também no interior de São Paulo, onde vão cumprir prisão preventiva. O pedido para converter a prisão temporária em preventiva foi feito pelo Ministério Público, que também denunciou os 3 por ocultação de cadáver, homicídio e sequestro. A promotoria ainda afirmou que eles assassinaram Vitória, mesmo sabendo que estavam com a menina errada. Denúncia que foi aceita pela Justiça. Se houve a decretação também da preventiva, ou seja, que eles vão ficar presos até o final da sentença, ou de 1º grau pelo menos, é porque há indícios suficientes de autoria. O caso de Vitória Gabriele comoveu o país. A menina, que tinha apenas 12 anos, desapareceu no dia 8 de junho em Araçariguama, no interior de São Paulo, ao sair de casa para andar de patins. O corpo dela foi encontrado uma semana depois, próximo a uma estrada de terra. E, de acordo com as investigações, Vitória teria sido morta por engano e o crime seria um acerto de contas. Uma testemunha, que não teve o nome divulgado, afirmou à polícia que a garota tinha as mesmas características físicas da irmã de um rapaz que devia cerca de R$7 mil a um traficante. O médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, e a mãe dele foram transferidos nessa tarde para um presídio no Rio de Janeiro. Denis e Maria de Fátima foram levados para a prisão de Benfica, na zona norte do Rio, onde também está presa a namorada do médico, Renata Fernandes.
Eles passaram a noite aqui na delegacia. Hoje prestaram depoimento novamente em salas separadas por cerca de 3 horas. A polícia queria saber mais detalhes sobre o procedimento realizado na bancária Lilian Calisto. A delegada quis confrontar a versão dele sobre o atendimento à vítima no hospital. O médico falou com a imprensa nesta quinta-feira e deu detalhes do que aconteceu quando ele chegou ao hospital com Lilian. Segundo o laudo, que é da médica lá, chegou consciente, chegou andando. Eu fiz uma questão que ela entrasse numa cadeira de roda. Ela saiu do consultório com uma pressão de 9 por 6, 60 batimentos. Lá aplicaram adrenalina nela e ela estava com 128 batimentos. E eu questionei a médica simplesmente falou: é o nosso protocolo. As imagens da câmera de segurança mostram a vítima chegando ao local antes das 11 da noite, horário diferente do que o médico relatou. Em nota, o Hospital Barra D'Or informou que Lilian chegou à unidade com um quadro extremamente grave. Informação que a defesa do médico contesta. Precisa-se, na realidade, apurar com bastante cautela, se o fato determinante da morte foi em decorrência do procedimento ou em função de algum incidente, uma intercorrência que tenha acontecido no curso do atendimento emergencista. Uma advogada do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro esteve na delegacia pela manhã. Segundo o CREMERGE, Denis não tinha autorização para atuar no Rio, mas o médico diz poder trabalhar em qualquer estado. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 7 casos de sarampo no estado. 5 são na capital e 2 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todos os casos estão relacionados ao primeiro, diagnosticado na Faculdade de Direito da UFRJ. No começo do mês, servidores e estudantes do campus foram vacinados para impedir a proliferação do vírus. Outros 30 casos suspeitos ainda são analisados pelo Fiocruz. Não deixe de se vacinar e vacinar as suas crianças. Há vacinas disponíveis em todo o país contra o sarampo e outras doenças. Sarampo, febre amarela, poliomielite. Veja só, depois de quase 20 anos, o sarampo voltou à Argentina. Foram constatados 2 casos recentemente em Buenos Aires. No Rio de Janeiro, um intenso tiroteio assustou moradores do Morro dos Macacos, na zona norte da cidade. Foram pelo menos 4 horas de troca de tiros. Os disparos foram ouvidos em vários bairros no entorno da comunidade. Segundo a polícia, seria um confronto entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas do morro. A polícia cercou o local, mas só subiu quando o dia clareou. Não há informações sobre mortos ou feridos. Em São Paulo, uma falha no radar de controle administrado pela Aeronáutica causou atrasos e cancelamentos nos voos dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na manhã de hoje. De acordo com a Infraero, o problema permaneceu por quase 1 hora. Com a pane, as filas foram inevitáveis. Pelo menos 13 voos foram cancelados e 37 tiveram atraso. Roraima ganhou hoje o 10º abrigo para imigrantes venezuelanos. Instalado em Boa Vista, é o primeiro da América Latina construído em formato de casa. A área oferecida na zona sul de Boa Vista tem capacidade para até 600 pessoas e é destinada para o acolhimento de imigrantes que vieram da Venezuela fugindo da crise. Ao todo foram montadas 116 residências no padrão da Organização das Nações Unidas. Esse é o primeiro abrigo da América Latina que possui esse modelo de residência. As casas comportam até 6 pessoas, possuem janelas, divisórias e energia solar renovável. Além disso, são utilizadas principalmente em situação de vulnerabilidade social. É o caso da Mirelle. Ela morou 2 meses nas ruas de Boa Vista com os filhos. Veio da Venezuela à procura de emprego. E com a casa, a esperança de dias melhores começa a surgir.
Com essa esperança vim aqui a Brasil a buscar melhor futuro para minha família. Cerca de 30 militares da Força Tarefa e voluntários foram capacitados na montagem das casas. Esses multiplicadores aí conseguiram capacitar ou ajudar, auxiliar na montagem com mais 150 militares para montar aí todas essas barracas aqui para o abrigo Rondon. O trabalho das Forças Armadas na Operação Acolhida é montar estruturas para abrigos, fornecer alimentação, transporte, atendimento médico e também segurança. Diversas organizações, entidades e iniciativa privada realizam ações humanitárias nos abrigos de Roraima. Um jovem de 21 anos vive um drama em Minas Gerais. Mesmo com o relatório médico que aponta o risco de morte súbita, ele aguarda mais de um mês na fila do SUS pelo exame que pode salvar a sua vida. O filho de Ana Paula é internado na Santa Casa de Belo Horizonte. Ele sofreu 4 ataques cardíacos e passou 10 dias no CTI. Muito difícil. Eu não durmo, eu não como, meu marido não dorme. A gente não sabe mais o que faz. Neste vídeo, Alexander fala sobre o drama que tem vivido. Eu não posso sair ir para casa porque eu corro risco de morte súbita a qualquer momento. E esse caso é urgência e até hoje eles não resolveram a minha situação. O jovem foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca grave chamada Wolff-Parkinson-White. Ele tem um feixe de estímulo elétrico a mais no coração. Esse feixe elétrico a mais, ele pode desencadear arritmias, né? E essa arritmia pode ser uma arritmia maligna e levar a uma parada cardíaca. Aqui em Belo Horizonte, o procedimento que pode salvar a vida do Alexander só é realizado pelo SUS neste hospital. A família entrou com uma ação no Ministério Público, mas o pedido de urgência ainda não foi atendido. Segundo a central de leitos do Hospital das Clínicas, não há vagas. Nos hospitais e clínicas particulares, o estudo eletrofisiológico chega a custar R$70 mil. A chance de cura é de 95%. O médico que está fazendo o procedimento, ele vai nesse fiozinho a mais, né? E faz a ablação. Vai lá nesse feixezinho anômalo e queima, né? E ele para de existir. Angustiada com a demora, Ana Paula vai todos os dias ao hospital em busca da tão esperada liberação para o exame. Eu vi meu filho entubado, eu vi meu filho nos aparelhos, eu que sei o que eu passei com meu filho, entendeu? Eu não desejo isso para ninguém. É uma operação que parece complicada, mas é muito simples. Dura, no máximo, meia hora. É um procedimento de enfiar um catéter e queimar uma região do coração. Você acaba de ver mais um capítulo da tragédia que é a saúde no Estado brasileiro. E nos Estados Unidos, o ex-advogado do presidente Donald Trump gravou uma conversa em que os dois discutem um pagamento a uma ex-modelo. O conteúdo da gravação seria sobre a tentativa de silenciar com pagamentos Karen McDougal, uma ex-modelo da Playboy que teria tido um caso com o líder americano em 2006. Segundo a jovem, o caso teria durado 9 meses. A conversa entre o advogado e Trump foi gravada em 2016, antes das eleições. As informações foram divulgadas pelo jornal The New York Times. Segundo a publicação, o FBI confiscou o áudio durante uma revista no escritório de Cohen. A justiça americana investiga o caso. O assunto ainda é o presidente da maior economia do mundo. Durante entrevista a um canal americano, Trump ameaçou sobretaxar mais 500 produtos chineses importados pelos Estados Unidos, caso seja necessário. O valor chega a quase 2 trilhões de reais. No começo do mês, Washington anunciou tarifas de 25% sobre produtos chineses. Pequim respondeu com medidas parecidas, dando início a uma guerra comercial entre as maiores potências econômicas do mundo. Na Coreia do Sul, a ex-presidente Park Geun-hye, já condenada a 24 anos de prisão por corrupção, teve sua sentença elevada para 32 anos nesta sexta-feira. Park teve a pena aumentada depois que a justiça comprovou novos abusos de fundos estatais e violação das leis eleitorais. E no norte da Alemanha, na cidade de Lübeck, um homem de 34 anos foi preso depois de atacar com uma faca passageiros dentro de um ônibus. 14 pessoas ficaram feridas e 2 estão em estado grave. O suspeito, um alemão, não teve identidade divulgada e as causas do ataque ainda são investigadas.
17 pessoas morreram em um acidente com um veículo anfíbio em um lago nos Estados Unidos. Os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros. Nas imagens gravadas com o celular, é possível ver o barco tentando enfrentar as fortes ondas do lago Table Rock no momento do acidente. O vento chegou a 90 km por hora. Assim que embarcamos, ficou com muito vento e a tempestade começou. Uma passageira que estava em uma outra embarcação fez este vídeo e afirmou, enquanto gravava, que todos ali poderiam morrer. Dos 2 veículos anfíbios que estavam na água, apenas um retornou à terra. O outro, com 31 pessoas a bordo, virou e afundou em uma parte do lago que possui 24 metros de profundidade. O motorista e 16 passageiros morreram. As vítimas tinham entre 1 e 70 anos de idade. A região já estava com alerta para fortes ventos e tempestades desde o início da tarde. E o próprio dono da empresa que opera o barco afirmou que o veículo não deveria estar na água naquele momento. Ele não soube informar se os passageiros usavam coletes salva-vidas. O governador do estado de Missouri, onde ocorreu o acidente, disse que ainda é cedo para afirmar o motivo do barco ter afundado. No Twitter, o presidente Donald Trump lamentou a tragédia. Veículos anfíbios como este são comuns em cidades turísticas dos Estados Unidos. Eles foram desenvolvidos na época da Segunda Guerra Mundial e funcionam tanto na água quanto em terra. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. O atacante Neymar falou com a imprensa pela primeira vez após o Mundial na Rússia e se defendeu do turbilhão de críticas que recebeu por causa das faltas sofridas por lá. 2 semanas após a eliminação na Copa do Mundo, Neymar quebrou o silêncio e se defendeu das críticas. Meu futebol é de drible, meu futebol é de encarar o adversário. Eu não posso chegar para o adversário e falar assim, meu amor, licença que eu quero fazer um gol. Eu não posso, eu tenho que tentar driblar, tenho que tentar fazer uma coisa e ele não vai me deixar passar. Ele vai fazer a falta. Você acha que eu quero ficar sofrendo falta toda hora? Não, porque dói, machuca. Depois dos jogos eu fico fazendo gelo 4, 5 horas, é complicado. Só que quem não entende disso, quem não viveu isso de verdade, nunca vai saber. O atacante da seleção brasileira falou com a imprensa num evento do Instituto Neymar Júnior, que reuniu celebridades e astros do futebol. Olha só quem apareceu por lá. O dono da grana, Nasser Al-Khelaifi. O presidente do PSG falou que Neymar deu o seu melhor após a contusão, que se recuperou bem e jogou o máximo que pôde na Rússia. E pelo jeito, o brasileiro deve ficar por Paris mesmo. Fico no Paris, eu tenho contrato no Paris. As especulações, acho que é a maioria da imprensa que faz. Eu tenho contrato, todo mundo sabe do objetivo, porque eu fui para o Paris. E eu quero triunfar com esse clube, quero vencer e espero que essa temporada seja uma temporada maravilhosa. Quanto à chuva de memes, Neymar mostrou que encarou as brincadeiras com tranquilidade. Ele até chegou a postar este vídeo aí no Instagram. 1, 2, 3, partiu, bateu. É falta! Eu creio que foi um exagero sim, mas não tem problema nenhum. Faz parte do roteiro, da escolha que meu filho fez, que é jogar futebol. Mas a gente tem que ver isso com um bom humor, são brincadeiras também. E que na Copa do Mundo do Catar seja tudo diferente. Eu sei que as coisas caem nas minhas costas é bem larga e já estou acostumado com isso. Vinícius Júnior, ex-joia do Flamengo, foi apresentado no Real Madrid ao lado de um ídolo do clube espanhol. Vinícius Júnior. Uma chegada cheia de pompas e com a sala de imprensa lotada. Foi assim que Vinícius Júnior foi apresentado oficialmente no Real Madrid. O garoto de 200 milhões de reais estava na estica e até arriscou no espanhol. Está em la mais grande oportunidade. O presidente Florentino Pérez disse que o clube vai trabalhar sem descanso para tentar o melhor dos futuros a Vinícius. Depois do discurso, teve assinatura de contrato e comentários do ex-galáctico Roberto Carlos. Tudo transmitido ao vivo pela TV do Real Madrid. No gramado do Santiago Bernabéu, mais fotos e bola pra galera. Até o fenômeno apareceu por lá. E teve mais entrevista, desta vez ao lado de Ronaldo. Na coletiva, Vinícius cravou que fica no Real. Agora só falta jogar, né? A 13ª rodada do Brasileirão foi marcada por clássicos em campo, mas por empates no placar.
Em Belo Horizonte teve clássico mineiro. Depois do vacilo do zagueiro Dedé, Christian roubou a redonda, avançou e marcou um golaço de fora da área. Mas a alegria parou por aí. Depois só deu Cruzeiro. De Arrascaeta aproveitou o rebote e caixa, 1-1. A virada do Cruzeiro veio em boa troca de passes. Robinho escorou de peito para o gol. Pirraniel fez o terceiro da Raposa e definiu o placar. A rodada terminou com uma avalanche de empates. No Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras no Pacaembu, Lucas Lima abriu o placar contra seu ex-clube. O jogador que não saiu bem da Vila provocou a torcida mostrando a camisa do Verdão. No segundo tempo, o Santos empatou com Gustavo Henrique de cabeça e ficou assim, 1-1. Mesmo placar do clássico carioca entre Vasco e Fluminense. André Rios aproveitou o rebote do goleiro e mandou de prima para o gol. O Fluminense empatou com Pedro, que passou bonito pelos adversários e tocou na saída de Martins Silva. Na Arena Condá, Gilberto, ex-São Paulo, colocou o Bahia na frente da Chapecoense. Os donos da casa garantiram um pontinho na tabela com esse gol de Osman. Na Arena da Baixada, William Potker tirou a zica. Voltou a marcar depois de 5 meses um golzinho. O Atlético Paranaense empatou com esse chute rasteiro de Rafael Veiga. E o Furacão virou. Paulo André mandou de cabeça no cantinho, 2-1. Quem definiu o empate foi o Wellington Silva, que contou com o desvio errado do adversário para fazer 2-2. Amanhã começa em Ilhabela o maior evento de vela da América Latina. Durante uma semana, você vai acompanhar as melhores regatas e as melhores histórias ligadas ao mar. A Rede TV, parceira desse tradicional evento náutico, estará presente. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em Ilhabela, na 45ª Semana de Vela. Um evento importantíssimo para a Rede TV, né? A Rede TV que agora é a mídia partner oficial, não só para esse ano, mas também para daqui mais 4 anos. É a emissora oficial da Semana de Vela aqui em Ilhabela. Eu tô aqui ao lado do secretário de Turismo da Ilhabela, que é o Ricardo Fazini. Eu queria que você me falasse, Ricardo, primeiro boa noite para você, saber um pouquinho mais dessa Semana de Vela, o que representa para o turismo. Eu tô vendo a cidade tá lotada, muita gente chegando. Boa noite a todos. Na verdade, a Semana de Vela é o maior evento da cidade, né? Um evento que para a gente é muito importante. Primeiro porque é o maior evento náutico da América Latina, a maior competição de vela da América Latina. Porque Ilhabela, capital da vela, é o melhor lugar para se praticar esse tipo de esporte, né? Agora, muito importante também porque Ilhabela é um destino de sol e praia. Vive muito também de sol e praia no verão. Mas nós fazemos o nosso maior evento na contrapartida, no inverno. Que é justamente para fomentar o turismo nessa época do ano, atraindo para cá agora no mês de julho cerca de 100 mil pessoas, mais ou menos cerca de 150 milhões de reais que movimentam na cidade nessa ocasião. E tem mais além da vela, o que o turista pode esperar quando desembarcar aqui na ilha? A Semana de Vela acontece no mar, né, distante um pouco do público, mas o interessante é que nós fazemos aqui o Race Village. O Race Village é um espaço de integração entre comunidade turista e velejador, né, fazendo assim essa promoção do que acontece lá fora aqui também. E aqui também no Race Village tem cinema, palestras do tema do mar, exposições como da Marinha do Brasil, tudo que é ligado ao mar. Além de shows, né, como agora segunda-feira tem um Parâmetro do Sucesso. Bom, então você que está em casa está convidado para vir aqui para Ilhabela, clima maravilhoso, sol a pino, então vem aqui para Ilhabela, junte-se a gente que a Rede TV é a emissora oficial da Semana de Vela daqui de Ilhabela. Fernando Navarro de Ilhabela para o Rede TV News. É isso aí, Fernando. Agora vamos fazer uma pausa no Brasil e ir até San Diego, na Califórnia, onde acontece a Comic Con, o maior evento de cultura pop do mundo. E quem conta as novidades, claro, é nosso enviado especial, Fábio Borges. A Comic Con é o carnaval dos nerds. Nesta época do ano, San Diego fica muito mais movimentada, divertida e protegida por uma legião de super-heróis. É uma tradição. Desde 1970, a cidade de San Diego cedia a Comic Con.
O primeiro evento contou com a presença de 300 pessoas, que se reuniram para celebrar a arte das revistas em quadrinhos. Com o passar dos anos, foram inseridas novidades relacionadas a filmes, videogames e séries de TV. A Comic Con, então, passou a atrair milhares de pessoas e se tornou o maior evento de cultura pop do mundo. Este ano, cerca de 150 mil pessoas devem passar por esses corredores, lotados de produtos. E no meio desta multidão, muita gente capricha no visual. A caracterização de personagens por meio de fantasias tem nome: cosplay. Aqui, o visitante pode ser quem quiser: Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Só não há espaço para o preconceito. É o que diz este jovem, fantasiado de princesa Ariel. Meninos também podem ser princesas. E que tal vestir uma fantasia que foi usada por astros do cinema? Essa é uma amostra das peças que serão leiloadas em Londres. O uniforme usado por Christopher Reeve nos filmes Superman 1 e 2 deve ser arrematado por cerca de R$400 mil. O chicote e o chapéu usados por Harrison Ford nos filmes Indiana Jones têm um valor estimado equivalente a R$2 milhões. E quanto você pagaria pela jaqueta do Han Solo, personagem clássico da saga Star Wars? A peça, que foi usada por Harrison Ford, pode ser vendida por até R$5 milhões e 300 mil. Esta coleção é uma pequena parte dos 600 itens que iremos leiloar em setembro em Londres e também pela internet. Você pode fazer seu lance de qualquer parte do mundo. A Comic Con é muito mais do que um mega shopping de produtos relacionados à cultura geek. O evento também tem centenas de palestras, com a divulgação de novidades. Entre os destaques das séries de TV, foi apresentado o elenco da 11ª temporada de Doctor Who, seriado que está no ar desde 1963. Jodie Whittaker será a primeira mulher a interpretar o icônico médico. Os fãs também assistiram em primeira mão imagens da próxima temporada de The Walking Dead, a aclamada série sobre um apocalipse de zumbis. Também foi revelado um trailer sobre os 12 novos capítulos da série de animação Star Wars: The Clone Wars. A editora de quadrinhos DC apresentou o trailer da série Novos Titãs. O destaque é o super-herói Robin, o parceiro do Batman. A Comic Con é realizada até este domingo. Na reportagem de amanhã, a gente mostra mais novidades e curiosidades sobre o evento. Fábio Borges, de San Diego, para o Rede TV News. E chegou a hora da previsão do tempo com a Luciana Camargo. Olá, boa noite. São Paulo está sob condição pré-frontal, que é quando os termômetros sobem antes da chegada de uma frente fria. Tanto que hoje fez calor de 29 graus à tarde na capital paulista. Essa frente fria vai chegar amanhã. Quem estiver no sul e no oeste do estado vai sentir um pouquinho mais, a nebulosidade vai aumentar, pode até ser que garoe. Já na grande São Paulo e nas demais áreas da região, a mudança no tempo vai ser só no domingo. Também pode garoar, mas a umidade vai ser maior mesmo na faixa litorânea. O bom da frente fria, da passagem dela por aqui, é que vai ventar bem mais e a qualidade do ar vai ficar bem melhor, vai ser um alívio, né? No Rio de Janeiro também, lá eles estão sob pré-frontal também. Amanhã a máxima vai ser de 34 graus. A frente fria vai passar por lá de sábado para domingo. Aí no domingo pode ser que garoe na Grande Rio e também no litoral sul fluminense, mas vai ser só isso, né? Na verdade também de sábado para domingo os termômetros vão perder 7 graus nas temperaturas máximas. Olha só. Bem, já que a gente está falando do Rio de São Paulo, vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? Começando pelo sudeste, muita nebulosidade no sul paulista e também no extremo nordeste capixaba. Pode ser que garoe nessas duas áreas. No mais, predomínio de sol, tempo seco. Vamos para o sul do país porque por lá o dia pode amanhecer sob geada na região de Uruguaiana, no oeste gaúcho. No leste do Paraná e também de Santa Catarina pode ser que chova fraco
em pontos isolados na parte da tarde. No mais, predomínio de sol. Falando em sol, vamos para o Nordeste porque ele vai reinar absoluto em todo o interior da região. Ainda há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados do noroeste, do Maranhão. Chove a qualquer hora do dia no litoral baiano e nessa faixa alaranjada que pega todo o leste da região, pode ser que garoe ou chova fraco em pontos isolados também, principalmente na parte da tarde. A gente juntou a região norte e a região centro-oeste, só há previsão de pancadas de chuva também mais para a parte da tarde, do Acre até o Amapá e nordeste do Pará. No mais, é muito sol. Vamos dar uma olhada nos termômetros, porque vai fazer frio em Porto Alegre, mínima de 8 graus, 13 em BH. À tarde faz calor de 32, tanto em Macapá quanto em São Luís, no Maranhão. Bem, fim de semana está aí, muita gente vai viajar. Eu separei 3 destinos. A gente começa o nosso passeio na Chapada Diamantina, na Bahia, onde o sol vai predominar nos 2 dias e a máxima vai ser de 27 graus. Indo agora para Paraty, cidade litorânea no Rio de Janeiro, onde vai estar um pouquinho mais de nebulosidade no domingo, mas amanhã faz 33 graus de máxima. Último destino, olha só, Bonito, em Mato Grosso do Sul. O céu vai estar mais aberto no domingo, a máxima vai ser de 29 graus, mas o passeio está garantido nesses 3 destinos que eu separei para você. Que você tenha uma ótima noite de sexta-feira, que seu sábado seja maravilhoso e que a gente se encontre amanhã aqui no Rede TV News. Tchau, tchau. E olha só essa história. Na China, uma bebê de 6 meses ganhou a simpatia de usuários das redes sociais. Tudo por causa dessa cabeleira para lá de fofa. Conhecida como Baby Chanco, a pequena, que exibe diferentes penteados, já tem mais de 40 mil seguidores. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite.